Olá, pessoal! Hoje é dia de conto infantil e o conto de hoje foi escrito por Hans Christian Andersen em 1838. Eu fiz dele uma adaptação. Eu sou a professora Andréia e vou contar O Soldadinho de Chumbo. Havia um menino e esse menino estava de aniversário. Para agradá-lo, seus pais compraram para ele uma caixinha de soldadinhos de chumbo. Havia na caixinha 25 soldadinhos. Quando chegaram em casa com a caixa embrulhada e disseram ao menino o que havia dentro, ele imediatamente agradeceu, abraçou e beijou seus pais e correu para o seu quarto. Mal podia esperar para abrir a caixa e colocar a tropa na ativa. Quando ele abriu a caixa, ele percebeu que os soldados estavam cuidadosamente distribuídos em 5 fileiras de 5 soldados cada fileira. Mas, observando com maior atenção, ele percebeu que um dos soldados era diferente dos demais. Esse soldado tinha uma perna só. Então ele ficou pensando: o que será que aconteceu com esse soldado? Por que será que ele chegou para mim com apenas uma perna? Então ele abriu um sorriso e concluiu que aquele era o soldado mais bravo daquela tropa. Ele devia ter perdido aquela perna em combate. Então deu a ele uma condecoração e colocou-o fora da caixa, em pezinho. Logo ao tirá-lo da caixa, o soldadinho, observando o quarto com atenção, viu na estante de brinquedos algo que chamou muito a sua atenção. Era um castelo feito de cartolina. E diante do castelo havia uma figura encantadora. Era uma bailarina, uma linda bailarina, que estava com uma das pernas para cima, cuidadosamente esticada, e estava amparada por uma das mãos da bailarina. Olhando para a figura, o soldadinho rapidamente imaginou que ela também tinha apenas uma perninha. Ele não se deu conta de que a outra estava levantada. E quando ele percebeu essa semelhança com ele, seu coração disparou e ele apaixonou-se profundamente pela bailarina de papel. O dia foi passando. Logo o menino recebeu amigos para brincar em seu quarto. Todos estavam brincando muito felizes, mas nenhum deles tirou o soldadinho condecorado de seu lugar. Então o soldado ficou ainda mais feliz, porque ali onde ele estava ele podia perceber com todos os detalhes aquela que tinha roubado seu coração. Mas a tarde passou muito depressa, a noite chegou e era hora de guardar os brinquedos. Todos os brinquedos foram cuidadosamente guardados pelo menino, mas o soldado especial, ficou de sentinela fora da caixa. Nossa, o soldado mal podia acreditar, ficaria a noite toda de olho na sua encantadora bailarina. Então as luzes se apagaram e o menino caiu em sono profundo. Ao lado da caixa de soldados havia uma outra caixinha fechada e nela estava escrito rapé. Lá pela metade da noite, a caixinha de rapé se abriu e de dentro da caixinha saiu um duende. Esse duende veio ao encontro do soldado de uma perna só. O encarou e disse: não quero mais que você fique de olhos fixados na minha bailarina. Se você não me obedecer, algo muito mal poderá acontecer. Então o soldado, muito bravo, um soldado que tinha sobrevivido a muitas batalhas, olhou para o duende e deu de ombros. O duende voltou para a caixinha. No outro dia, as crianças reuniram-se novamente e tiveram a ideia de colocar o soldadinho de chumbo de uma perna só de sentinela na janela do quarto. Mas o quarto estava no 3º andar de um pequeno edifício. As brincadeiras aconteceram e de repente um sopro de vento fez com que o soldadinho caísse lá embaixo e batesse
na calçada. Na calçada, o soldadinho ficou primeiramente com muito medo, mas ele não podia demonstrar o medo que estava sentindo, afinal, ele era um oficial. Então ele segurou a sua onda. Vinham vindo dois meninos. Os dois meninos traziam consigo um pacote de papel pardo. Quando eles andaram perto do soldado e perceberam a presença do soldadinho de chumbo, logo perceberam que aquele soldado não poderia ficar assim desguarnecido, jogado na calçada. Então eles pegaram o papel pardo e fizeram um lindo barquinho de papel. Nesse barquinho, eles depositaram o soldadinho de chumbo e colocaram numa corredeira que havia na sarjeta, entre a calçada e a rua. Olhando cuidadosamente a embarcação que corria num fio de água, os meninos se divertiram e foram lado a lado do barquinho do soldadinho. Mas mal eles puderam piscar os olhos e o barquinho caiu dentro de um bueiro. Dentro do bueiro as coisas se perderam, o barquinho rodopiou e o soldadinho caiu dentro d'água. E aquela água ela já era muito volumosa e levou o soldadinho aos trambolhões. O bueiro dava em um rio. O rio ainda era mais volumoso e o soldadinho estava rodando em turbilhão dentro d'água. Quando de repente ele percebeu que foi abocanhado por um peixe. Esse peixe nadava no rio e ele, dentro da barriguinha do peixe, pensou: nunca mais irei ver a minha linda bailarina. Oh, que triste fim! De repente ele percebeu que aquele peixe parou de nadar e ele ficou atento a tudo. Algumas horas se passaram e ele percebeu que uma faca estava abrindo o ventre do peixe. Mal podia acreditar, mas o peixe tinha sido pescado pela moça que cuidava da casa do menino, onde estava toda a tropa de soldados e onde estava também a linda bailarina. A moça pegou o soldadinho de chumbo de dentro da barriga do peixe, lavou-o cuidadosamente e o entregou ao menino, que depositou novamente o soldadinho em seu lugar original. O menino ficou muito feliz por ter de volta o seu soldadinho de chumbo. Mas a maldição que tinha sido jogada pelo duende ainda não tinha acabado. Um dos meninos, amiguinho do menino que era dono do soldadinho de chumbo, era um menino muito malvado. Esse menino malvado olhou para o soldadinho de chumbo e, sabendo que era o preferido do seu amigo, pegou o soldadinho e jogou dentro da lareira. Na lareira, o soldadinho de chumbo começou a derreter. Logo, bateu um vento e esse vento veio trazendo a bailarina de papel, que caiu também junto com o soldadinho de chumbo dentro da lareira. O chumbo derretido, que compunha o corpo do soldadinho de chumbo, se depositou em formato de coração. E bem no meio desse coração de chumbo, um pequeno coração que havia dentro da dobradura da bailarina ficou depositado. E os dois foram encontrados assim, formando um só coração.